propedêuticas a ser utilizada em cada sistema. E hoje a nossa proposta de aula... Está visualizando já aqui a apresentação? Só me Sim, confirma. professor. Tá ok. Então, vamos lá. Então, unidade 5, avaliação no adulto e a utilização do processo de enfermagem, sistema respiratório e cardíaco, sistema vascular periférico e linfático. É a nossa proposta, é o nosso roteiro, a nossa aula de hoje. Tá? É nesses sistemas que a gente vai estar trabalhando hoje. E a referência a ser utilizada, e que eu destaco aí em amarelo, marca-texto amarelo, a Alba Lúcia. Então, é o livro a qual vocês devem se reportar para estudar, e é o livro que foi utilizado para essa aula. E aí, em complemento, nós temos 2 livros aí que eu apresento, né, do Porto, de Semiologia Médica e o de Exame Clínico, tá? Então, assim, é um complemento da aula, mas a referência a qual vocês devem consultar é a primeira que está marcada em marca-texto amarelo. Então, sistema respiratório. Nós vamos trabalhar a questão do sistema respiratório, sempre inicio com uma, vamos dizer, uma definição do qual é a finalidade, a função do sistema respiratório, a sua divisão, e aí no decorrer da aula, principalmente quando a gente vai trabalhar os marcos anatômicos, né, a gente viu isso na primeira unidade, na primeira aula da unidade 5, que foi a taxonomia anatômica, a gente recorda algumas questões de anatomia. E aí, obrigatoriamente, vocês já devem revisar, né, a questão da fisiologia e da anatomia, porque elas são disciplinas pré-requisito para semiologia. Então, vocês já são conhecedores dessa situação. Mas a gente não vai revisar a questão fisiológica, vamos dizer assim, e algumas questões anatômicas, tá? A gente vai dar ênfase, principalmente no exame físico. Então, sistema respiratório, função principal, promoção de troca gasosa. É responsável pela extração de oxigênio do ambiente e do transporte deste para os pulmões, além da troca por dióxido de carbono e da devolução desse carbono para o meio, para o ambiente. Então, lá nos alvéolos se faz a troca gasosa, né, onde há a questão do oxigênio e dióxido de carbono. E aqui a estrutura, aí entra a questão da traqueia, bifurcação, os brônquios, os alvéolos, né, a gente vai estar trabalhando aí no decorrer da aula. O sistema respiratório é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. Então, o trato respiratório superior, cavidade nasal, faringe, laringe. Na parte do nariz, eu acredito que da última aula vocês já revisaram essa questão. Que trabalhou, né? Cabeça, pescoço, então quando trabalha a cabeça, vê alguns componentes, né? Inclusive das vias aéreas superiores. Nós vamos dar ênfase maior para as vias aéreas inferiores. Traqueias, brônquios principal e pulmão. Então, a coleta de dados da anamnese deve anteceder o exame físico. Se eu me perguntar de vocês, os métodos clínicos, quais são os métodos clínicos utilizados na avaliação de um paciente adulto? Vocês devem me responder. Entrevista, que aí inclui a anamnese. Aí vem as propedêuticas, que é a inspeção, percussão, palpação e ausculta. Tudo bem até agora? Alguém me responde aí. Tudo certo. Tudo certo, professor. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Oi. Professor. Quem fala, por favor? Sou eu, a Thalita. Exame físico, entrevista e propedêutica? Método clínico. Tá.
no paciente adulto? Quais são, né? Entrevista, que inclui a anamnese, e as propedêuticas, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Lembram? Aham. Ótimo, vamos lá. Então, o que eu quero dizer? Que ao exame físico, você que é o examinador deve inicialmente realizar pela entrevista, né? Fazer uma anamnese, mas antes da entrevista, tem o que nós aprendemos, a questão da ictoscopia, né? A avaliação global do paciente, aquela inspeção. Só desliga o áudio, por favor, porque aí dá interferência aqui. Aí eu não estou acompanhando lá. Vamos lá, continuar. Então, ok, me perdi agora. Então, na anamnese, que é a questão da entrevista, você vai perguntar algumas perguntas direcionadas ao paciente. Mas, no caso aqui, nós estamos trabalhando no sistema respiratório, então, algumas perguntas direcionadas ao sistema respiratório. Mas, antes disso, a gente fez aquela ectoscopia, aquela avaliação geral do paciente. Tá? E na ectoscopia, e aí, a anamnese vem com um dado subjetivo, são dados relatados do paciente. E os dados objetivos são aquele que é extraído, aquela informação do exame físico. Então, agora, nós vamos fazer levantamento de dados subjetivos, né, na anamnese. E aí, a anamnese, a gente vai coletar informações sobre as condições atuais e seus problemas respiratórios progressivos. Então, o entrevistador ou o examinador deve se concentrar nas manifestações clínicas da queixa, né? Queixa, sintoma que o paciente se refere, né? Que ele está te relatando, história patológica, né? Se é um paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, você vai perguntar quais são as medicações, os sintomas que ele se refere em casa, no domicílio, né? A história familiar, né? A história familiar se tem uma relação direta com a atual doença com a qual ele se encontra hoje, a qual ele é acometido pelaquela doença, e outros dados psicossociais. Então, as queixas mais comuns, quando se refere ao sistema respiratório, nós vamos ter a dispneia, a tosse, a hemoptíase, a rouquidão e a dor torácica. Dispneia, o que que é? Vocês trabalharam em terminologia, né? Em saúde. Alguém responde aí para mim, por favor. Dificuldade de respirar. Isso. Então, muitas vezes o paciente relata um sufoco, uma falta de ar que não cessa, o ar parece que está fugindo. Então, são relatos do paciente, mas você, quanto profissional e quando for registrar, você vai registrar dispneia. Claro que você vai fazer uma avaliação a mais. Que sentido? É uma dispneia ao esforço? É uma dispneia em repouso? É uma dispneia paroxística noturna, que é somente durante noturna, né? Ortopneia, que é na posição ereta, ortostática. Tudo bem? Posição ortostática? Tudo certo. Tudo. O que é? É em pé. Em pé, certo. E aí tem a hemoptíase, né? O que é a hemoptíase? Não sei, não. Alguém responde? É alguma coisa com sangue. Isso. É expectoração, né? De sangue pela boca, tá? Então, é o que é proveniente. Aí, às vezes, essa hemoptíase, ela tem uma origem mais bronquilar, paraquimentoso, e aí pode ser característica de algumas patologias. Mas são coisas que a gente vai avaliar no sistema respiratório. Alguém está com o áudio ligado aí? Não esqueça não, tá? Por favor. A rouquidão e a dor torácica, algia torácica. Tudo bem até agora? Sim.
Então, a anamnese, nessa entrevista, devemos coletar informação de história da família, de doença respiratória, e aí vem várias aqui que eu apresento: asma, fibrose cística, efizema, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, infecção respiratória e tuberculose. Algumas que eu exemplifico, tá? Que você faça um levantamento, né? Se esse paciente que está, uma vez agora internado no ambiente hospitalar, que é o que nós vamos trabalhar breve, né? Você deve fazer essas perguntas direcionadas. É claro que lá tem um histórico, e às vezes o histórico já tem todas aquelas informações padronizadas, mas nada te impede de coletar as informações específicas do sistema respiratório. História profissional é um indivíduo ou um paciente que ele se expõe, né, dentro do trabalho a produtos químicos e outros, né, poeira, ou trabalha com resíduos hospitalares, que de alguma forma pode estar associada hoje com um quadro clínico que ele está se apresentando. Tá? Então, veja, você está coletando dados, né, desse paciente para levantar a hipótese do quadro que ele se encontra hoje. E muitas vezes o profissional médico, ele precisa coletar essas informações, ser complementado com o exame físico, somada com o exame de imagem ou SAMI ou alguns outros exames necessários, para que ele possa fechar o diagnóstico, né, o diagnóstico médico daquele paciente. Estilo de vida, hábitos, né, comportamento. Investigar a história de fumo, se é um paciente fumante ou não fumante, há quanto tempo. Então, são perguntas direcionadas. Consumo de bebida alcoólica e uso de drogas ilícitas, né? Então, são interessantes, porque ao exame físico, esse contexto de anamnese, de história, você pode confirmar no exame físico. Opa, dados subjetivos, que eu coletei agora do paciente, e aí agora eu vou seguir para o próximo passo, que é o exame físico. E aí eu vou para os dados objetivos. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Então, no exame físico eu vou precisar preparar. É claro, aqui eu estou falando de uma forma geral. Se é numa unidade hospitalar, numa enfermaria ou num apartamento, para que eu possa fazer o exame físico do sistema respiratório, eu vou ter que posicionar o paciente. Paciente em posição sentado, eu vou examinar o tórax posterior, né, atrás do paciente, né, o examinador atrás do paciente, para examinar. E a posição supina, examinar o tórax anterior. Supina, tudo bem? O que é a posição supina? Decúbito dorsal. Isso, ótimo. Então, nesse ambiente, deve ter uma boa iluminação, ventilação, privacidade na hora do exame. Se é do sexo feminino, é uma paciente, temos que manter a privacidade. Isso faz parte do Código de Ética de Enfermagem, né? A gente manter a privacidade, seja ele agora no exame físico ou outro procedimento. E aí, muitas vezes, dentro de uma enfermaria, nós utilizamos biombos, né, ou então, dependendo daquela unidade, pode ser cortinas, né, que já é padrão daquele ambiente hospitalar, por isso que a gente tem que conhecer cada ambiente ao qual nós vamos estar adentrando ou vendo as normas, tá? Mas garantindo aí a privacidade. E o equipamento necessário para o exame físico, aqui que eu falo equipamento, o estetoscópio, ele vai ser útil aí também para que a gente possa fazer esse exame físico. E aí eu estou me referindo aqui de uma forma geral, tá? Tanto o exame respiratório como o cardíaco. E aí mais à frente o vascular e o linfático. E aí entramos na questão dos marcos anatômicos. Na primeira aula dessa unidade, nós trabalhamos a questão de topografia anatômica, aquelas linhas imaginárias
que a gente vai imaginar o paciente ali no tórax, observando, né? Fazendo linha imaginária. Muitas vezes fazendo uma cruz para a gente identificar as regiões, ou o jogo da velha em 9, né? 9 segmentos, para a gente avaliar. Aqui vocês observam tórax anterior, posterior e lateral. E vamos trabalhar cada um. Então, nessa avaliação, a avaliação do tórax, tenta-se numerar as costelas. São quantas costelas? Alguém me ajuda? 12 pares. Isso. Espaços intercostais, vamos falar sobre isso. Ângulo de luz, apófise, espinhosa, linha do tórax anterior, lateral e posterior. Então, vamos trabalhar agora. Cadê a minha setinha? Aqui. Aqui, essa região, estão visualizando aí? Sim. Que linha imaginária a gente poderia delimitar aqui? No sentido vertical, tá? Que linha imaginária? A external. Beleza, médio external, né? Então, linha médio external, logo acima, logo no início, nós vamos chamar ângulo de luz. E aqui é o segundo espaço intercostal, terceiro espaço intercostal, quarto, espaço inter das costelas, né? Então, entre os espaços, então, a primeira e a segunda, da segunda para a terceira, segundo espaço intercostal. Da mesma forma, da terceira para a quarta, entre elas, terceiro espaço intercostal. Professor, mas não é na costela? Não, é entre. Está dizendo, espaço intercostal. Entre elas. Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, a partir de agora. Aqui, para ilustrar, né, a questão anatômica, quando me refiro lá à questão da costela, primeira costela, segunda costela, terceira. Então, esse espaço aqui, ó, que nós chamamos o quê? Espaço intercostal. Segundo espaço intercostal. Tudo bem? Sim. Ok. Aí os marcos anatômicos. Linha médio external. Olha a clavícula. Linha axilar anterior. Linha hemiclavicular no meio. Vista anterior. Vista anterior direita. Linha axilar média posterior e anterior. Linha vertebral. Entre a escápula. Linha escapular. Vamos conhecer agora de cada uma, os marcos anatômicos, tá? Tórax anterior. Então, vamos lá. Opa, volta. Região supraesternal. Região supraclavicular. Linha external. Região infraclavicular. Aqui eu vou passar. Essa região é chamada supraesternal, tórax anterior. Tudo bem até agora? Tudo certo. Alguma pergunta? Até agora tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Então, a primeira, supraesternal, external, supraclavicular, infraclavicular, mamária, inframamária, tórax posterior.
Vocês estão observando que está dividido em 9 segmentos, correto? Correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 segmentos. Então, nós temos a primeira, no centro, linha vertebral. Ao meio da escápula, nós temos a linha escapular. Vamos conhecer cada uma. Aí nós vamos ter... Está vendo que é acima da escápula? Então, é supraescapular, escapular, infraescapular. O professor, mas para qual sentido, qual o objetivo de... É bom que eu mesmo pergunto, né? Mas eu vou perguntando mesmo. Qual é o sentido da gente identificar esses marcos anatômicos? A gente Seria para fazer identificar... a ausculta? Oi? Não Hã? seria para fazer a ausculta? Não agora. Não? Não é isso. Isso aqui é para a gente, na inspeção, observar aquela região, encontrar alguma deformidade, alguma cicatriz, algum dispositivo, e a gente descrever de forma correta aquela região. Se o paciente, de repente, tem uma lesão na região supraescapular, eu sei onde é que é. Tudo bem? Tudo certo. Vamos lá. Íntero escápulo vertebral ao centro, tá? E aí pode ser dividido também de outra forma, a mais fácil, linha escapular superior e linha escapular inferior, sem ser aquela supraescapular, escapular e infraescapular. Pode ser dessa forma. A ideia é a gente identificar aquela região, utilizando os marcos anatômicos. Lateral, pode ser região axilar ou região infraaxilar. Nós temos aquela linha axilar anterior e posterior, da mesma forma. E agora, identifiquem para mim nessa imagem, em que região se encontra. Vocês observando na imagem do tórax. Me É aquela ajudem. que você falou ainda agora, é mesoexterno, se eu não me engano. Médio external. Mesoexternal. Intercostal. Oh, Não acho que é da área intercostal, não. É mais tá, embaixo. vou passar novamente para vocês a cola. Olha, tórax posterior aqui, tá? Não confundem. É atrás, né? Anterior. E aí? Resposta qual é? Linha Está nessa médio imagem. external. Oi? Linha médio external. Isso. Então, essa seria a localização. Aí vocês iam descrever na região do tórax, especificamente na linha médio-external, apresenta um ferimento ou uma lesão. No caso ali é uma lesão cirúrgica, tá? E aí você vai descrever como é que ela se encontra. Aí você faz essa descrição, mas você observou, então você já anotou lá no seu histórico, ou melhor, ou então está na sua visita diária, que você identificou. Você avaliou o tamanho, vê o aspecto da cicatrização, logo abaixo tem um dispositivo, um tubo mediastino, possivelmente é um paciente que se submeteu à cirurgia cardíaca, ou não, e aí a gente tem que adentrar no prontuário para identificar a causa que levou aí que me parece uma lesão cirúrgica. Ok? Então, vocês observam a importância da gente conhecer a questão do marcos anatômico. E agora, devemos seguir o próximo passo, né? Agora, utilizar o sistema respiratório propedêutico.
E aí é importante eu informar vocês que deve obedecer à sequência. Isso já requer uma atenção de vocês. Em cada sistema, quais são as propriedades a ser utilizadas. Sistema tegmentar, utiliza quais propedêuticas? Ponto. Sistema respiratório, quais são as propedêuticas? Eu apresento a vocês. A primeira é a inspeção, a segunda a palpação, a terceira a percussão e a quarta e a última a ausculta. Então, na inspeção, nós vamos utilizar o ato de observar, somado com o olfato. Lembrando lá atrás, ou há uma semana atrás, é claro, do início da unidade 5, nós trabalhamos essa questão das propedêuticas. Certo? Certo. Palpação, sentir, tato. Percussão, provocar som através de determinada localidade, órgão, que vai repercutir sons. E a ausculta, que ela pode ser direta ou indireta. E aqui, no caso, nós vamos utilizar as duas, né? Tanto direta como indireta, mas a indireta. Ao uso do estetoscópio. Ok? Vamos conhecer cada uma. Então, na inspeção, nós vamos utilizar, lembrem, estática e dinâmica. Qual a diferença das duas? Da estática e dinâmica? Na estática, o paciente vai estar em repouso e na dinâmica ele pode estar se movimentando. Aqui no sistema respiratório, só para chutar, o que vocês acham que estática é? De avaliar o que exatamente? Sem medo de errar. Ele está em repouso, o paciente está em repouso. Mas, me ajudem mais. Ele está em Tipo repouso, assim, mas está vai avaliar dinâmica- o paciente, tipo assim, eu acho que ele vai parar de respirar. Ai, não sei. Não, parar Vai não. analisar A dinâmica ele pode fazer alguma ofegante. atividade que necessite do sistema respiratório. Pode fazer uma comparação. Ele vai ter Tá. fadiga mesmo estando em repouso, assim, tipo. Isso, ele vai estar em repouso e a gente vai fazer a inspeção. Na inspeção dinâmica, e aí a gente pode trabalhar a questão respiratória, os movimentos, a gente vai conhecer cada uma, tá? É nesse sentido, mas não vai parar a respiração, tá bom? Não é isso. Ok? Vamos lá, seguindo. O examinador deve observar as condições da pele, coloração, cicatriz, lesões, pelos e sua distribuição, presença de circulação colateral, abalamento, retrações. Ei, estou informando vocês que vocês devem inspecionar o tórax anterior, posterior. Tem cicatriz? Que cor apresenta? Tem uma cor diferente, tem uma mancha naquela região. Epa, lá na região inframamária, ou na região mamária, ou na supraclavicular, o infraclavicular. Em que região? Então, vocês vão observar. Lesões, cicatriz, tem cicatriz de cirurgia passada, né, atual, ou lesões. Pelo, a sua distribuição, circulação colateral, abolamento. O tórax está um pouco diferente, está abolado. O tipo de tórax, a forma do tórax, há uma retração para dentro. Então, você, ao observar, você vai se atentar a isso, na inspeção. E sempre vai comparar um com o outro, que nós chamamos de comparar o hemitórax com o outro. Ou seja, um pulmão, que a gente tem uma ideia, da caixa torácica ali, direita e esquerda. Ok? Então, na estática, a gente vai observar a observação da caixa torácica. Tá? A forma de tórax apresenta variações em relação à idade, ao sexo e ao biotipo. Normolíneo, longilíneo, brevilíneo, é o biotipo. A alteração no diâmetro anterior-posterior ou transverso indica alguma deformidade torácica. Tórax sem túnel, tipo barril. Muitas vezes, o paciente idoso ele apresenta esse característico tipo de tórax. Mas você vai ter que descrever ao exame físico qual é o tipo de tórax que você observou naquele paciente. Tórax de funil, né? Peito de pombo,
Se for escoliose torácica, abolamento na região do tórax, retração para dentro. Tudo bem até agora? Tudo. E aqui eu apresento através de imagem, exemplifica as formas de tórax, né? Tórax normal, tórax sem barril ou globoso, cifótico, tem uma relação com a cifose, né? Filiforme e coriforme, tá? Então, são as formas de tórax. Aqui, vendo essas imagens. Aqui, o que vocês estão observando? É na inspeção que você está observando. É na inspeção estática. Das formas que a gente referiu anterior, qual é que vocês acreditam que seja essa? Você está observando que está para dentro, para dentro, né, o tórax. Há o quê? Uma retração para dentro. Então, a forma de tórax é retração, né? Ou tórax de funil. E esse aqui? Tá vendo que, ó, há uma projeção para frente. Não é o de pombo? Isso aí. Conhecido como peito de pombo. E a cifoescoliose, né, aquele S, né, que tem uma relação muito próxima a pessoas que têm, diria, problema de coluna, e às vezes até o hábito, né, ergonômico, a uma posição, né, você pode estar adquirindo essa estrutura, né, e aí pode configurar essa forma de tórax, né, que você observa na inspeção estática. E na dinâmica, a observação da dinâmica respiratória, a movimentação da caixa torácica observada durante a respiração. A frequência respiratória normal é de 12 a 20 respiração por minutos. A Lúcia tem livros que colocam 14 a 20, tá? Tem livros que colocam de 12 a 22, né? Inclusive a própria Alba Lúcia, da segunda edição, mas é esse que nós vamos estar utilizando, 12 a 20. Então, tem alguns termos, precisamos... Oi? A professora Iana, ela Ok. utiliza de 12 a 22. Aí a gente tem que entrar em contato para qual vai utilizar na matéria. O que eu falo? Rodrigo. Rodrigo, o que foi? Desculpa, não te ouvi direito. A professora Iana, ela utiliza a contagem de 12 a 22, se eu não me engano. Tudo bem. Aí tem que ver só qual vai ficar sendo usado por nós, né? Um ou Certo. outro. Tá, não está errado, tá? Porque na maioria da literatura ela mesmo coloca essa questão, como eu citei para vocês, né? Uhum. Então, tem literatura que coloca 14 a 20, tem 12 a 22, tá? Se vocês me colocarem 22, eu vou considerar, não tem essa dificuldade, não. Então, vamos lá, alguns termos. Apneia, ausência de respiração. Taquipneia, taque, rápida, superficial. Brade, lenta, né? Baixo. Hiperpneia, respiração rápida e profunda. Tudo bem os termos? Aqui eu trouxe para lembrar. Tá? Porque tem a questão da terminologia, que a gente tem que se apropriar dos termos. Quando é que é uma dispneia? Quando é uma apneia? Opa! Quando é uma taquipneia? Taquipneia é quando há uma frequência maior que 20 ou 22, né? Respiração por minuto, ou incursões respiratórias. Hiperpneia, né? Quando há mais de 22, é claro, mas há uma respiração mais rápida e profunda. E quando é uma bradipneia? Respiração lenta e superficial. Desculpa, como é que é? Respiração lenta e superficial, confundindo.
Tá, mas em relação à frequência, quando é que a gente considera ela uma bradipineia? Eu tenho um intervalo ali, ó, normal, né? Respiratório. Abaixo de 12 seria? Isso mesmo, tá? Bradipineia. Ou, enfermeiro, eu constatei no paciente, ao verificar os sinais vitais, que a respiração dele está abaixo, ou melhor, está com 10 incursões respiratórias, ou 10 respiração por minuto. Logo, eu posso dizer, está bradipneico, ou bradipneia. Então, ele está informando ao enfermeiro. Tudo bem? Só que essa avaliação, essa inspeção, e que vocês vão recordar lá nos sinais vitais, que nós estamos relatando agora, se referindo agora, que vocês sempre vão observar sem ter que o paciente saber que vocês estão avaliando. Né? Você pode chegar com um paciente e verificar, de repente, o pulso, né, radial. Tudo bem o pulso radial? Sim. Mão, né? Aqui, ó, rádio, né? Teninha. Não é esse, é claro, né? Aí você tem ulnar, pulso ulnar e radial. Tô certo que eu tô falando? Alguém, por favor. Professor, eu acho que tá, né? Eu lembro desse negócio da anteninha que o professor falava, mas... E aí, Jaque, alguém respondeu aí no chat? Todo mundo tá falando que tá certo. Ok. Então, palpar naquela região para verificar o pulso radial enquanto você dirige os olhos para o movimento respiratório. Professor, mas eu vou ficar observando? Sim. Você está avaliando aí a frequência respiratória do paciente. A inspeção dinâmica. Correto? Observação dinâmica respiratória. Então, já estou informando a vocês de que forma vocês devem fazer essa inspeção. Tá? E sempre dirigindo ao tórax. Inspira, expira. Inspira, expira. Aumentou a caixa torácica, traiu. De novo, aí você, 1, 2, em 1 minuto. Sem ter que o paciente saber que você está avaliando a parte respiratória. Então, quem está na prática, muitas vezes já é automático, né? Já sabe, né? Deve ficar no pulso e já dá uma olhada na frequência respiratória. Ou verificar algo, distrai o paciente e verifica a frequência respiratória. Aqui, nós vamos entrar, que nós colocamos, o ritmo respiratório. Os monitores, eles vão disponibilizar alguns vídeos, né, que vai explicar um pouquinho melhor sobre esse tipo de respiração. Nós vamos ter a respiração Cheyne-Stokes, ou Cheyne-Stokes, a respiração Biot, a respiração Kussmaul. São ritmos respiratórios que podem dar intervalo de apneia, ausência respiratória, taquipneia, tá? Pode ser um ciclo ou em segundos. Então, o que é respiração Cheyne-Stokes? Corresponde ao período de respiração profunda, alternado com o período de apneia. Como o gráfico acima, né? Você observa que tem um período de apneia, que pode durar entre 45 segundos a 3 minutos, ou até menos, é claro, isso. E aí vem um ciclo e novamente, tá? Então, ele é uma respiração profunda, tá? E vem com um ciclo de apneia. A respiração Biot, cada vez por ser irregular, ela não segue um ciclo, né? Ela pode ser lenta, ela vem para profunda, vem para uma, diria, taquipneia, depois, novamente, então ela não segue, então ela é irregular. E quais são os casos de paciente que pode ter Biot? Principalmente paciente com algum quadro, né, neurológico, né, pode se adentar. A Cheyne-Stokes pode ser paciente de insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial, e já hipertensão arterial naqueles quadros mais
em estado do paciente, intoxicação alimentar, intoxicação medicamentosa, tá? Já a respiração com SMAU é a respiração profunda e essa sua frequência pode ser rápida ou lenta. E a gente vai diferenciar, professor, mas no quadro de um paciente ou um indivíduo normal, ele não vai apresentar esse tipo de respiração, tá bom? A gente vai encontrar aquele paciente eupneico, né, dentro do quadro de frequência respiratória normal, ele está respirando normal, exclusão respiratória e respiratória. Ainda sobre esse ritmo respiratório, respiração Shine-Star, frequência de profundidade da respiração, aumenta e depois diminui até o período de apneia. Respiração Biot, período de respiração irregular, seguindo por variando de apneia, então ele é irregular. A Cosmau, rápida e profunda, sem pausa, e muitas vezes tem ruídos nessa respiração, tá? E que aí ele faz um ciclo. Aqui, agora, nessa expressão dinâmica, e principalmente no ritmo respiratório. Não se preocupe, isso não vai adentrar dentro do conteúdo, diria, da avaliação, mas é importante que vocês conheçam, tá? Vamos seguindo. E há outros termos que eu achei interessante compartilhar com vocês. Nós vamos ter aí a platipneia, que é a dificuldade do paciente ou indivíduo respirar na posição ereta ou estotártica, ou seja, o paciente está em pé e começa a sentir desconforto respiratório ou ventilatório. Aí ele sentou, melhorou, mas quando sempre na posição ortostática, ele refere à falta de ar ou a dificuldade respiratória. Ortopneia, dificuldade de respirar na posição deitada. Posição supina. Tudo bem? Mas supina é decúbito dorsal, mas pode ser também prona. Então, tanto a posição supina, lateral ou prona, é o paciente que está numa posição deitada. Trepopneia, situação em que o paciente se sente mais confortável para respirar em decúbito lateral. Então, alguns termos para adicionar no que vocês precisam se apropriar de alguns termos. E eu estou me referindo ao sistema respiratório. Tudo bem até agora, Jaque? Tudo certo, professor. Ótimo, vamos lá, seguindo. Palpação. Opa. Oi? Não, voltou. Voltou normal. Tinha saído, né? Porque o meu tava travando o áudio, mas voltou normal. Ok, beleza. Então, no sistema respiratório propedêutico, a primeira foi inspeção. Nós trabalhamos a parte da estática e dinâmica. Agora, a segunda propedêutica é a palpação. O objetivo aí é avaliar a traqueia, a parede torácica e o frêmito. Então, a primeira aí que eu estou colocando é a palpação da traqueia. O examinador posiciona suavemente o dedo das mãos em um dos lados da traqueia e o restante dos dedos no outro lado. A traqueia é deslocada de um lado para o outro ao longo da sua extensão. Então, não é nada, diria, isso a palpação é tátil, pegar, você vai posicionar, vai fazer movimento, ele tem que estar, não tem que apresentar nenhuma alteração, tem que ser móvel, tem que ser alinhado ali ao pescoço, porque pode ter desvio de traqueia, e aí você tem que observar, tá? E aí as achados anormais são massa, crepitações, o desvio da linha média pela palpação. Crepitação, você pode pegar a mescla do cabelo e tentar fazer, que é o som que é emitido. Ou então, uma folha de papel, deixa eu utilizar aqui, eu não sei se vai sair som, mas aí os meninos, os monitores, vão disponibilizar os tipos de som, tá? Ok?
Deu para ouvir? Deu. Tá bom. A gente vai utilizando o que a gente pode, né? Nesse recurso aqui. Vamos lá. Mas, assim, não se preocupe em relação a ações, porque a gente vai disponibilizar aí. Eles estão trabalhando nesse sentido. Tá bom? Então, a primeira, palpação da traqueia. Tá? Agora, a gente vai seguir para palpação da parede torácica. E aí nós vamos utilizar, vocês sabem, lembram dos tipos de palpação, né, das técnicas de palpação que nós podemos utilizar? Tem a dígito digital, a lateral. Não. Essa é percussão. Palpação. É verdade. Eu esqueci o nomezinho, mas tem aquela que a gente fecha a mão e bate na outra por cima, sim. Como é que é? É a de punho, aí tem a de borda. A que põe o dedo em cima do outro e bate. O dedo da mão não dominante. É. Peraí. É isso aí, por aí. Tá, palpação. Uma mão, a parte da mão, uma mão sobrepondo-se a outra. Aí a gente tem a palpação profunda, superficial, tá? Ou utilizando a palma da mão. Nesse caso, a palpação da parede torácica é palpado na base palmar ou a face unar das mãos, que é posicionado com o tórax do paciente. Nesse sentido, sempre alinhado, tá? Para que a gente possa avaliar o quê? A simetria, né? Na inspiração e expiração. E avaliar se você escuta ou sente crepitação ou dor na parede torácica, ou área hipersensível, tono muscular, presença de massa, edemas e frêmito palpável. Então, na avaliação do tórax anterior, as mãos devem ser posicionadas margeando as costelas inferiores. Ok? Então, linha média external é a linha que eu vou estar direcionando, os polegares na mesma direção, certo? E aí vem a questão de utilizar o quê? A palpação somente da região da face ulnar da mão. E aí, esse paciente inspirar e expirar. De repente, há isso, então não há uma simetria. E aí eu devo descrever o que realmente apresentou nesse exame físico. Aqui um exemplo, aí você está observando a parte mais da expansão simétrica, tá? Aqui base, aqui na região mais central e aqui na região apical já tórax, tá? Ápices pulmonares. E aí aqui eu falo, encontra-se linha média sobre a coluna, os dedos fica voltado para cima e para fora, envolvendo a região lateral. Então, a linha imaginária é o nosso ponto. Então, a linha vertebral, né, aonde se vai juntar os polegares, aqui, ó. E aí eu vou avaliar o quê? A simetria, a expansão simétrica dos pulmões. Tudo bem? Sim. É claro que na prática a gente vai poder fazer, e a gente espera fazer, né, a parte do exame físico. Isso aqui é a prática. Eu preciso dar o conteúdo teórico que vocês precisam consultar, ler, né, sobre o conteúdo e se apropriar também. Nada impede aqui de que vocês possam fazer aí, bem, aí tem alunos que fazem com namorado, com namorada, enfim, começa a utilizar os equipamentos que comprou, né, e aí começa de fato, mas é o começo, tá? Eu diria aí que, segundo os alunos, funciona, né, usar o de casa, né, ou seja, alguém de casa, um familiar. Então, ápice, e aí eu falo aqui anterior, tá? Da mesma forma, anterior, posterior,
tá? Na inspiração e expiração, nós vamos estar avaliando sempre a expansão simétrica, isso na palpação. Opa. Aqui, polegar simétrico, linha vertebral e aí ápice pulmonares, expansibilidade, e aí faz uma linha imaginária e faz a avaliação da expansão simétrica na palpação. E aí você tem que avaliar, acompanhar, se há na inspiração há esse movimento, de repente há assimétrico, então há algum achado anormal, certo? Ou dor, quando expira, ele refere, então você vai anotar, né, e deve registrar isso. O último, da palpação, nós vamos o frame tóraco vocal, chamado TV, FTV, né? Questão tátil. Vamos lá. É a transmissão da vibração do movimento do ar através da parede torácica durante a fonação. Opa, voltando. Usar a base palmar dos dedos ou face unida das mãos para tocar o tórax do paciente. Solicitar ao paciente repetir a palavra ressonante, que cria vibrações fortes. 33. Começar no ápice pulmonar e papo de um lado para o outro. Você vai solicitar ao paciente para falar. E aí a gente exemplificou lá. 33. Você deve sentir as vibrações das cordas vocais na parede torácica, para confirmar, né, esse frame tóraco vocal. E vocês podem iniciar base, ápice, tá? Médio aqui, e fazendo cada um. Aqui, você pode ser uma palma das mãos, ou as duas, simultaneamente, para verificar a presença de FTV. Tudo bem? Sim. Lá no método, na primeira unidade, nós trabalhamos vários tipos de palpação. Aqui vocês estão observando que, no sistema respiratório, a propedêutica palpação que está sendo utilizada, qual é? Alguém? Eu não entendi a pergunta. Como é? Ó, na primeira unidade a gente estudamos, né, teve a aula, e eu apresentei os tipos de palpação, de uma forma geral. E a minha pergunta é aqui no sistema respiratório. Qual é a propedêutica na palpação? Qual é a técnica utilizada? Nós utilizamos a base palmar dos dedos e a face unida das mãos. São duas técnicas utilizadas no sistema respiratório. Você está utilizando duas mãos, né? Utilizando a palma da mão, né? Para avaliar a expansão simétrica, né? Expansão simétrica. Tá vendo? Eu não coloquei uma mão sobrepondo-se a outra. Esse é um outro tipo de palpação. E sim, ou a parte das digitais, ou a parte da face da mão, para a palpação. E na inspeção, eu utilizo estática e dinâmica. Tudo bem? Tudo. Deu para entender agora? Sim. A pergunta? Assim. Isso pode ser pergunta de prova, tá? Então, é interessante vocês saberem qual é a técnica a ser utilizada, né? E o tipo de propedêutica. Não é só a palpação, mas qual é o tipo de palpação? Qual é a técnica? Tá bom? Seguindo. Ei, nós estamos na segunda, né? Propedêutica, palpação.
Agora vamos para a percussão, a qual a Marlene me deu como exemplo aí. Quais são as percussões que tem? É provocar o quê? Através daquela região, sons. Não é isso? Sim, tem a percussão direta, percussão com borda e percussão piparote. Tem a percussão digital. O que mais? Com percussão. Aí a percussão com borda, a punho percussão. E tem uma que Punho, eu não sei se eu percussão. escrevi. Tem uma que eu não sei se eu escrevi o nome certo. É pipo. Eu não sei, é uma papirote, parece. Piparote. 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 Tá. Então, por que lembrar disso? Eu não vou usar todas essas aqui no sistema respiratório. Eu posso usar uma ou duas dessas. Mas que eu tenho que conhecer, saber que no sistema respiratório utiliza essa tipo de percussão. Vamos lá, conhecer. Então, o objetivo é avaliar a produção de sons pela parede torácica nos espaços intercostais. Essa manobra deve ser aplicada dígito digital, sendo que a mão que percute deve ser a mais hábil e o movimento se faz por flexão e extensão dos punhos. Ei, dígito digital. Indicador ou médio. No espaço intercostal, lembra lá que eu falei anteriormente? Entre uma costela e outra, tem um espaço. Nós denominamos espaço intercostal. E aí o segundo espaço intercostal vai produzir algum som. E aí esse som eu tenho que identificar se é normal ou anormal. Tudo bem? Tudo. Beleza. Oi? Ok. Estou entendendo que sim. Então, os achados que a gente pode encontrar nesses sons. Tem o maciço, submaciço e tipânico. Tipânico obtido através, tipo um tambor. Tum. Submaciço é a presença de ar em pequena quantidade. E maciço transmite dureza. Você pode pegar esse livro, o caderno de vocês, e produzir um som. Aí eu vou caracterizar semelhante ao maciço. Tá? Vamos lá. Então, na percussão, devemos seguir uma sequência. Não é de qualquer jeito, eu vou lá e percutir. Não, deve existir uma sequência. E sempre deve iniciar no ápice, tá? E também tórax posterior. Depois para anterior. Não esqueçam disso. Tá? Então, ao realizar o exame físico, a propedêutica, a percussão, né, lá eu vou iniciar com o dígito digital. Devo iniciar sempre pelo tórax posterior, pela ápice, e depois eu venho até a base. Então, aqui, de fato, vocês vão ter que memorizar. Não tem como não fugir disso. Memorizar, fazer desenho, colocar perto da cabeceira, para que vocês possam lembrar a sequência. E aí eu falo para vocês, isso aqui é prática. E muita prática. Claro que a gente vai oportunizar no laboratório e também na prática. Tá? E a gente vai repercutir os espaços intercostais, né? Que é o interespaços. Vocês estão observando aqui, 1, 1, 1, 1, 1. E inicia aqui. Que lado é esse aqui? Que ele está de costa, né? Tórax posterior. Direito, né? Vocês estão aí, por favor? Sim, é que eu falei com o microfone desligado. Ah, tá. Ótimo. Então, você vai percutindo e seguindo essa sequência. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9,
e 9. Professor, vou lá percutir? Sim, dígito digital. Cada região. O som normal é o som, claro, pulmonar, que nós denominamos assim. Os sons anormais, dependendo da região. Então, na região dos pulmões deve encontrar sons, claro, pulmonar. E sempre comparar um lado com o outro, o direito e o esquerdo. E aí vem a importância daquela divisão, né? Do marcos anatômico, para eu localizar aonde eu repercuti e identifiquei um som diferente do que, ou melhor, que era para ser normal e não é. Anterior. Sempre a gente vai começar pelo ápice até a base. Ei, que lado é isso aqui? Direito, né? Isso. Sim. Então, direito, aí segue a sequência. Então, aqui é mais prático. Vamos lá. Os sons... Opa! Alguém está pedindo para entrar aqui. Só um minutinho, gente. Então, os sons obtidos pela percussão do pulmão, é claro, atipânico, não é tipânico, por isso que a ausência, né, daí a denominação de som, claro, pulmonar, com timbre grave e oco. Achados anormais no pulmões, pulmões hipersonoros, sons maciços e tipânicos. Hipersonoros indicam aumento do ar nos pulmões ou espaço pleural, mais grave do que para o pulmonar, encontrado no pneumotórax e no enfisema pulmonar. Eu estou me referindo aos achados anormais. Então, se eu percutir todos os pulmões, é para eu encontrar o quê? Claro, pulmonar. Professor, mas como é que eu sei o som de claro pulmonar? Como eu falei anteriormente, vou repetir. A gente vai disponibilizar os sons para que vocês possam se familiarizar com esses sons, tá? Som maciço indica diminuição e resistência de ar no interior dos alvéolos. Resistência, né? Derrame pleural, condensação pulmonar. Sons tipânicos, em caso amplo de pneumotórax ou se houver uma câmara repleta de ar. Então, são os sons que anormais na percussão. Mas o normal é o quê? Som claro pulmonar. Então, ápice, né, do pulmão, som claro pulmonar, região escapular, a gente não vai repercutir entre ossos, jamais, porque ele vai emitir um som. Submaciço, está uma referência, que lado é esse? Direito, né? O fígado, né? Alguns órgãos que pode ser palpado e pode emitir sons submaciços. Mas o som dos pulmões é claro pulmonar. Ficou claro isso ou está difícil? Professor, em relação lá naquela numeração, do 2 até o 4, fica praticamente mas só que no de trás. Isso, fica entre as escápulas, né? Não, olha, a escápula está aqui, ó. Então, é bem no final dela. Então, no caso, mas tem que fazer a percussão na borda dela, não pode ser em cima, né? Não, em cima jamais. Porque Tá, aí então você vai ter outros sons, né? pode Que usar não ela, é do pulmão. pode usar ela só como referência de onde pode estar o ponto, né? A gente utiliza muitas vezes a linha, né? A linha vertebral aqui, aí bem próximo a ela, nos espaços intercostal, a gente vai percutindo. Tá bom. Mais alguém aí? Joia? Vamos seguindo, então.
Então, essa seria a terceira propedêutica. Quais são as propedêuticas do sistema respiratório? Em sequência, qual é? Me respondem aí. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Ok. Então, essa sequência que eu não devo esquecer, tá? Na inspeção, qual a técnica que nós utilizamos? Os tipos, né? Se existe ou não. Alguém para responder, por favor? Um de cada vez, por favor. Um de cada vez. Quem? Na inspeção, na inspeção ela é dividida em estática e dinâmica. Isso aí. O enfermeiro tem que observar a saúde aparente, o nível de consciência, o estado nutricional, a hidratação, a estatura, a postura, a atividade motora, cor da pele, higiene pessoal, tamanho, forma, simetria, posição e presença de anormalidades. Vala. Sistema respiratório, a gente é um pouco mais específico, tá? Se atente a isso. Claro que tu está falando de uma forma geral aí. Mas respiratório, a gente vai ficar mais específico. E qual é na palpação, a propedêutica, qual é a técnica a ser utilizada? Uma mão sobre outra, de palpação, palpação. Dígito, não, essa é percussão. Percussão, verdade. Palpação com as mãos espalmadas, em pinças, eu não sei, dígito pressão. É isso mesmo. Palpação. Não, eu pensava que era, tipo, específicas, mas qualquer uma dessas podem ser usadas, então. Sim, eu estou perguntando qual é, né? Ou eu posso perguntar, é uma palpação profunda, superficial? Não, isso não entra no sistema respiratório. Não é sistema respiratório. Entendi. Entendeu? E a percussão? Mais alguém? Um de cada vez, por favor. Já que tem alguém no chat? Não, professor. Não? Ninguém quer, como se diz? Eu estou com os conceitos só, basicamente, de digital, os Isso aí. do direto e indireto. Isso, acabou aí, tá? Sistema respiratório. Essas duas, ok? Então, vamos lá, seguinte. Qual é, professor? Dígito digital, né? Ou aquela percussão direta, tá? Não esqueça, a manobra que deve ser utilizada é dígito digital. Percussão, sistema respiratório. Tá. Aqui, no clóris anterior. Ok. Seguinte. A última propriedade do sistema respiratório. O objetivo é avaliar o fluxo aéreo pela tráqueo, brônquia. Só peço para desligar o áudio aí, para não dar interferência, por favor. E nós vamos usar que tipo de ausculta? Direta ou indireta? O que vocês acreditam que seja? As duas. A direta, porque a indireta ela não pode causar interferência, se não me engano. Não, estou confundindo. Só pode causar interferência se a pessoa tiver com algum de blusa. No caso, indireta. Verdade. Na verdade, eu tô com dúvida. Qual é a diferença entre a direta e a indireta? A direta, a qual eu não utilizo o estetoscópio. Eu aqui próximo ao paciente estou auscultando, né? Você vai utilizar mais um método mais dedutivo e depois você vai confirmar com a indireta. Ok. Estetoscópio, tá? A indireta, vamos usar esse estetoscópio para auscultar. Tá. Não importa se professor, não importa se o paciente está de roupa ou não. De qual?
Na indireta, se o paciente estiver usando estetoscópio, não importa se ele está de blusa ou não. A gente recomenda e reforçamos que o paciente tem que estar despido. Ou seja, aquela região a ser avaliada ou auscultada tem que ser sobre a pele do paciente, não sobre a roupa dele. Porque eu já vi médico fazendo a ausculta em cima da Tudo blusa. bem, Não tudo sei bem. como que. Tá. Então, aqui na aula, aí vocês vão estar estudando, vão estar lendo, é o tórax, aqui o sistema respiratório, tórax despido. Por quê? Porque nessa uso dessa roupa, por cima, pode dar alteração, pode caracterizar um som que, de repente, não é produzido pelo paciente, e sim pela roupa, né? Pela expiração, uma crepitação, às vezes é confundida. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é sempre sobre a pele do paciente ou órgão qual você está avaliando. Então, vamos posicionar o paciente. Que posição eu falei anteriormente, que se eu for avaliar o tórax posterior? Tem que estar sentado? Isso, ótimo. E o tórax anterior, pode ser sentado? Até pode, mas é recomendado que seja em decúbito dorsal, que aí você possa avaliar esse paciente. É claro que a posição, a avaliação do exame físico vai depender do cenário, das condições do paciente. Então, tem vários outros fatores que podem ser diferentes do que eu estou referindo. Mas, para agora, é isso que vocês precisam ter esse conhecimento. Então, o paciente deve estar com o tórax despido, orientar o paciente a respirar pausado e profundamente com a boca entreaberta. A ausculta deve ser realizada em linhas horizontais, comparando os sons de cada hemitórax. Os pulmões é o pulmão direito e esquerdo. Então, sempre eu tenho que avaliar um ou outro. Evitar colocar o estetoscópio sobre a escápula, saliência óssea ou mamas, porque você possivelmente não vai escutar nada sobre essas regiões. Então, evite. E aí, o que vocês estão observando? Essa sequência aí, da ausculta. Começa lá, por cima, vai escutando tudinho. Ele posiciona, ou ela posiciona o esteto bem na posição 6 lá, que é bem embaixo da escápula. Tá. Olha essa imagem, eu vou colocar lá na percussão. Aí você vai me dizer. Tá diferente de lá da ausculta? Eu estou falando a sequência, tá? Opa! Saúde. Desculpa, professor, eu espirrei. Saúde. Bom, vamos lá. Vocês estão observando na imagem aqui, isso é percussão, tá? Aqui, ó, percussão. Lá na ausculta. Percussão. Ausculta agora. Tá diferente? A anterior nem tanto, mas a posterior, ela diferencia porque tem a parte do ápice. Tá? Mas a anterior, ela se aproxima da percussão. Eu diria a sequência, tá? 1, sempre do lado direito, né? O direito aqui da imagem. Sim. Ok. Então, segue utilizando o estetoscópio, diafragma, sobre a pele do paciente, auscultando, e aí segue essa sequência. Professor, e na vida profissional eu tenho que seguir a sequência? Sim. De repente esqueceu, mas só sabe mais ou menos que região se encontra. E sempre vai para a região do ápice para a base. E aí alguns livros recomendam que se inicie sempre na parte posterior, depois vai para a anterior. Essa ausculta. Ok? Tá bom, professor. Vamos lá. O sonho normal é produzir na respiração... Opa. Professor. Sim. Oi. Professor, não entendi. Não entendi. Qual
diferença que o senhor falou aí? Na parte posterior. Ah, ok. Olha, na anterior da percussão, parece ser a mesma imagem, a sequência. É verdade. Já na posterior, diferencia, porque lá na percussão tem uma sequência aqui, ó. Na parte ápice, para Uhum. fazer a percussão. Então, há diferença, sim, em alguns pontos. E E é vai até importante mais embaixo, lembrar, né? que você deve iniciar sempre o lado direito. Direito, né? Dois. Isso comparando um com o outro, direito, esquerdo, esquerdo, direito, direito, esquerdo, esquerdo, direito, e assim até a base do pulmão. Essa é a ideia. Uhum. Da mesma forma, tórax posterior. E aí vem a sequência. 2, 3, 4, 5, Agora, sempre agora, comparando. Oi. agora, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aí eu tô fazendo a escuta. Aí nessa parte aí, 5 é 4. Eu vou Cadê? confundir o 4. barulho do pulmão com o do coração? Não, você não é para confundir, tá? Pode ser audível, né, nessa região? Pode, tá? Mas você está avaliando o quê? Questão respiratória, Respiratória. tá? Sistema respiratório. Nós vamos praticar isso. E às vezes a gente pratica um no outro, né? Um coleguinha. Aí entende a diferença, né? Se Professor, vocês tiverem oportunidade, já tem um material em casa, não é obrigatório, tá? Vocês podem fazer com algum familiar. Claro que ele aceitando também, né? Vocês não vão forçar nada. Mas os alunos, eles praticam, querendo ou não, às vezes dessa forma, tá? Mas que a gente vai ter essa oportunidade no laboratório, Uhum. tá bom? professor, Vamos então, no caso, seguir. é só dar uma Oi? ignorada no som do coração. Se estiver fazendo o exame, no caso respiratório. Só dá aquela Certo. leve ignorada. Desculpa, eu não entendi a final, a tua fala. É só, no caso, porque o senhor falou que vai dar de escutar. Às vezes pode ou não dar de escutar a questão do coração. Então é só literalmente ignorar ou não vai interferir, não. Olha, a gente está sendo objetivo porque a gente está trabalhando no sistema respiratório, né? Agora. A gente vai trabalhar agora mais à frente o cardíaco. Mas a gente não vai, não, tipo, não é ignorar, mas a gente vai ser objetivo. Bom, nesse momento eu estou avaliando o quê? A ausculta do sistema respiratório. Então, é esse que eu vou dar uma atenção maior. Então, coloquei meu diafragma sobre o tórax do paciente, auscultei o coração, beleza, mas o que eu me interessa? Respiratório. O agora. Eu estou Tá bom, avaliando, obrigada. Porque o tá áudio bom? tinha dado uma cortada e eu não tinha entendido. Mas, assim, você vai avaliar os dois, mas sempre a gente vai dar ênfase no que a gente está realmente avaliando com o paciente. Bom, e aí, tem aqui a característica que a gente coloca, principalmente nessas regiões, como broncovesicular, murmúrio vesicular. De uma forma geral, a gente às vezes até fala, escreve, murmúrio vesicular sem ruídos adventícios. Ruídos adventícios são ruídos anormais, que não é para estar no pulmão, tá? E murmúrio vesiculares é que está normal. Então, a gente acaba, nessa ausculta, determinando isso. Mas se a gente for mais específico, a gente coloca sons broncovesiculares ou sons vesiculares. Ok? E quais são os ruídos anormais? Nós vamos ter as crepitações, sibilos, roncos, atrito pleural e cornagem. Professor, Crepitações semelham... Oi? qual é aquele que fica tipo um chiadinho? Chiadinho. É. Bom, crepitação, o que é semelha? Tem uma semelhança com papel que eu exemplifiquei, né? Você, ou a mescla do cabelo,
é o som que pode ser um ruído adventiço, e aí nessa ausculta, naqueles pontos, você tem que identificar a localidade que você auscultou. É na base, na ápice do pulmão, ou na linha escapular, ou não, ou infra-escapular, ou supra, você tem que identificar a área. Sibilo, são ruídos musicais decorrentes de passagem de ar por vias aéreas estreitadas, ou seja, alvéolos estreitados, e aquele som de miado, parece de gato, né? Esse a gente tem disponível e vocês vão ouvir cada som que as meninas pesquisaram e a gente vai disponibilizar os monitores, tá? Roncos, né, é passagem de ar através estreito de canais repletos de líquido ou secreção, né? Secreção nos pulmões. Então, roncos. Atrito pleural, assemelha ruído com roça, tá roçando. Engraçado. Cornagem, aspiração ruidosa devido à obstrução do nível de laringe e traqueia. Tem os tetores, né? Tem outros ruídos anormais, mas os mais necessários para esse momento são esses, tá? E vocês devem se atentar. Isso aqui vocês vão consultar lá na plataforma Moodle e vai ter lá os sons. Aqui são uma imagem para ilustrar. Tá? E aí eu preciso que vocês dêem uma olhada depois. Um paciente doente vai ter os ruídos adventícios, os sons, seja ronco, chiado, sibilo, atrito, crepitações. Saudável, broncovesicular e vesicular, murmúrios vesiculares, tá? São sons normais. Respondem para mim, por favor. Todo mundo aí? Sim. Sim. Para responder agora aí, mas vocês vão me informar, tá? Crepitações grossas, professor? Prêmio tóraco vocal. É FTV. Ah, não seria o B? Não Alguém é diferente? Uma resposta Eu vou diferente? de B, professor. D? É o D? Atrito pleural? B. Ah, tá. B de bola. Isso. Ótimo. Então, vamos lá. Durante o exame físico do aparelho respiratório, ao avaliar a vibração sentida quando o paciente emite um som estridente, como quando requisitado a falar 33, o enfermeiro busca identificar dinâmica pulmonar? Não. Crepitações grossas? Não. Atrito pleural? Não. Nenhuma das respostas também não. Então, só tem uma. Frêmito tóraco vocal, FTV. Tá? É nesse. Aí lembra qual é a propedêutica a avaliar? É avaliado nesse local? Professor, o que é frêmito? É os sons que são produzidos na parede torácica. Lá na propedêutica de palpação do sistema respiratório. Mãe! Peraí, filho. Oi. É alguém participando aí. Sons que Cadê a são mãe? produzidos. Sou eu. Sons que são produzidos na parede torácica? Sim. Tá, Das obrigada. cordas vocais, vibrações na parede torácica. Oxe. Então, é a letra B, tá? B de bola. Ficou difícil de vocês responderem essa? Porque eu não sabia o que era isso, frêmito. Aí por Mas isso eu- que eu... Deu para dar uma Pessoal, deduzida pelo olha vocal. lá. Deu para dar uma deduzida pelo vocal. Para mandar falar, tem que ser algo relacionado ao vocal, né? Olha aqui, ó. Palpação. É a terceira que a gente trabalhou hoje. Aqui, ó. Frêmito tóraco vocal.
certo? E a vibração do movimento do ar, ou seja, das cordas vocais, chegando na parede torácica. E aí é para você sentir as vibrações. Quando você for palpar o paciente e solicitar que ele fale. Né? E aí muitas vezes utiliza-se palavra com muitas vogais. E aí mais utilizada é 33. Tá? Então, quando você não ouve, opa, alguma coisa está alterada, está normal. Não é que você ouve dele, desculpa, é o que você sente tátil, sentir, né? Da palpação. Tudo bem? Tudo certo. Ótimo. Vamos seguindo. Quais são as propriedades do sistema respiratório? Sequencial. Inspeção, palpação, percussão e ausculta. Ótimo. Não esqueça. Agora vamos adentrar sobre o sistema cardíaco. Então, o sistema cardiovascular leva o sangue oxigenado com nutrientes aos tecidos e remove o sangue com dióxido de oxigênio e metabólico para que seja novamente purificado e neutralizado. Então, a avaliação do sistema cardiovascular deve ser realizada a partir de dados obtidos através da anamnese do paciente, exame físico e outros recursos diagnósticos. Então, além da anamnese histórica, algumas informações que são importantes, né, que a gente possa perguntar ao cliente, ao paciente, ao indivíduo, né, essas fazem parte, sim, dessa avaliação do sistema cardiovascular, após o exame físico e também o uso de alguns exames, né, de imagem e outros que possam ser utilizados nessa avaliação. Então, vamos lá, seguindo. Então, aqui eu estou falando de uma forma geral, né? Quando vocês estiverem no ambiente hospitalar e tiver oportunidade de aplicação do histórico de enfermagem, é necessário ter algumas informações do sistema cardíaco, né? É claro que muitas vezes a gente vai colocar isso lá nas queixas, né? De acordo com a queixa, você vai investigar aí a real situação do paciente. Então, o que é necessário? Obter algumas informações, sintomas relatados pelo paciente como dor. Se o paciente refere uma algia é dor. Aí você tem que determinar a localização. Em que localização? É para o braço? Ou para a região aqui do pescoço? Ou para a mandíbula? Em que localidade? É na região retroesternal? A intensidade dessa dor, isso é o paciente te relatando. Vai de 0 a 10, 10 sendo insuportável e 0, ou seja, ausência de dor, ou 5, então você até pode pontuar em relação a essa intensidade, mas é um relato do paciente. Em radiação, que eu mencionei, né? Vai para o pescoço, vai para o braço, vai para as costas. A duração em minutos, ou em todo momento, eu diria 3 ou é segundos, então a duração dessa dor. Fatores desencadeantes ao esforço, ou até mesmo em repouso, ou então quando fica em decúbito lateral esquerdo, tem uma melhora dessa dor, então você, examinador, que vai entrevistar o paciente, você vai se atentar a algumas informações. Palpitação, aquela batedeira no coração, a expressão, tá? Mais comum. E até um termo. E aí vocês podem estar investigando. A fadiga, o cansaço. O paciente pode relatar um cansaço, principalmente quando ele vai fazer algum esforço, ele vai no banheiro, ou então ele vai no corredor da enfermaria. E a dispneia, que é o desconforto respiratório. Tá? Então, deve coletar informações também em tratamento anterior, clínico, cirúrgico, procedimentos, implantes, se é um paciente com marca-passo ou não. Clínico, se ele fez tratamento, já foi internado, então é uma anamnese, uma entrevista de algumas informações do sistema cardíaco específico. E aí eu coloquei algumas aqui que a gente tem que dar uma valorizada maior quando se fala do sistema cardíaco.
E aí entra a questão dos acidentes familiares e pessoais, a questão da hereditariedade, portador de doenças crônicas, se é hipertenso, se é diabético, tem sedentarismo, tabagismo, estresse, história de dislipidemia e outras informações. Medicamentos utilizando agora, ou já utilizou. Então, o que vocês estão observando? Que há toda uma coleta de informação antes de realizar o exame físico. Vocês não vão chegar com um paciente no ambiente hospitalar e vai direto fazer exame físico. Não. Vocês vão no prontuário, vão acessar o prontuário, vão conhecer mais sobre esse paciente, olha para o paciente, volta para a enfermaria, observe no prontuário todas as informações. Já coletou algumas informações, agora vai com o paciente, vai fazer entrevista com o paciente, né? Coletando primeiros dados subjetivos. E nesses dados, muitas vezes, a gente vai priorizar algumas que a gente pode fazer alguns exames específicos com o paciente, tá? E aí eu estou falando aqui da anamnese, principalmente da questão da entrevista, que tem que fazer parte, alguns dados são importantes. Bom, e ao exame físico? Deve obedecer a sequência. No sistema respiratório, as propedêuticas a ser utilizadas são inspeção, palpação, percussão e ausculta. E na cardíaca? Inspeção, palpação e ausculta. Professor, mas está faltando alguém aí. A percussão, né? Então, na percussão, o sistema cardíaco, não vamos utilizar essa propedêutica. Vamos usar apenas essas três. Então, pode vir uma questão lá. Marque as propedêuticas a ser utilizadas no sistema cardíaco. E aí eu coloco as 4. Vai estar errado, porque só é 3, né? Inspeção, palpação e ausculta. Tudo bem, Jaque, até agora? Eu acho que ela não está mais na sala, mas está tudo Tá certo. tudo certo, professor, que eu tava lendo e eu me desconcentrei. Tá bom. Ok. Vamos lá, seguindo. Então, vamos conhecer cada uma. Eu estou me referindo ao sistema cardíaco, tá? Então, na inspeção, nós vamos estar avaliando a avaliação do precórdio. Deve ser feita com o paciente decúbito dorsal, com tórax exposto. Despido, né? Se é um sexo masculino, vamos pedir para tirar a camisa. O paciente deve estar em posição supina. O examinador deve estar ao lado direito do paciente, isso é uma recomendação. E ele vai o quê? Inspecionar, o ato de observar a região do ictocórdio, no quinto espaço intercostal, localizado. Pessoas muito, com quadro, né, de caquexia ou emagrecimento profundo, às vezes dá você visualizar até a partir do coração. Consegue visualizar. Não são todos os indivíduos que você vai conseguir visualizar, mas é um dever que eu devo seguir no exame físico. Fazer inspeção ao identificar. E aí observar qualquer pulsação, movimento para fora ou retração para dentro. Mas eu tenho que observar. E aí aqui pode dizer assim, pode haver dificuldade de visualização em mulheres obesas. E a questão da mama, às vezes, e aí você pode ter dificuldade de visualizar. Tudo bem no sistema cardíaco da propedêutica e inspeção? Tudo. Ótimo. Vamos lá, seguindo. Então, a segunda propedêutica é a palpação do sistema cardíaco. O examinador deve ficar ao lado direito do paciente. A palpação do precórdio pode ser feita juntamente com a inspeção, a fim de determinar a pressão de pulsações normais e anormais. Quanto ao ictocórdio, não pode ser visualizado na inspeção, pode ser localizado por meio de palpação. Ei, sim, professor, o que foi? Se eu não identifiquei, não visualizei, não vi nada, né, ao olhar, observar,
Isso, lá no quinto espaço intercostal, o ictocórdico, eu vou utilizar a palpação. Vou palpar. Vou usar, pegar, né, naquela região, para fazer a palpação, por meio de polpas digitais. Polpas digitais, a fim de localizar o choque. Vamos fazer aí, então, vocês? Vamos identificar aí o ictocórdio, no quinto espaço intercostal. 1, 2, 3, 4, 5. Direcionando um pouquinho mais da linha do mamilo. E aí você pode ter como palpar o ictocórdio, que é a ponta do coração, né? Lembrando que o coração fica assim, nessa posição, um pouquinho mais lateralizado. Então vamos lá. A posição lateral esquerda permite que o coração desloque para mais próximo da parede torácica, ou seja, vocês podem posicionar o paciente em decúbito lateral esquerdo e tentar fazer a palpação a fim de identificar o ictocórdio. Ok? Ok, professor. Alguma pergunta no chat? Não, por enquanto não. Beleza. E a ausculta? A última, né? Propedêutica no sistema cardíaco. É o método semiológico que oferece informações valiosas acerca dos sons cardíacos, que são chamados de bolhas cardíacas. A famosa bolhas B1 e B2. Tum, tá. Lembram? Fechamento de algumas válvulas, né? E outras também. A ausculta do coração deve ser realizada com o paciente relaxado. Pode ser o paciente em posição sentada ou decúbito dorsal, tá? A ausculta cardíaca é realizada em pontos do tórax nas quais é captado ruídos das válvulas. Essas áreas chamadas de foco de ausculta, foco mitral, foco tricúspide, foco aórtico e foco pulmonar. É interessante que a gente conheça cada região, né? Não só conheça, mas localize. Então, vamos lá conhecer. Então, primeiro, foco aórtico. Fica entre o segundo espaço intercostal. Do lado que? Direito. Tem a linha média external, um pouquinho mais do lado direito. Você coloca o seu diafragma e você vai encontrar o primeiro foco, que é o foco aórtico. Na mesma linha para o lado esquerdo, no segundo espaço intercostal, nós vamos ter o foco pulmonar. Tudo bem até agora? Aqui está dando uma travada. Só pode repetir de novo, professor, que eu não entendi. Vamos lá. Para a identificação dos focos cardíacos, são 4 na qual eu citei, tá? O foco aórtico fica entre o segundo espaço intercostal, aí tem a linha média external, isso o tórax anterior, tá? Um pouquinho mais lateralizado, o lado direito. E aí nós vamos chamar foco aórtico, aonde nós vamos colocar o nosso estetoscópio, fazer a ausculta indireta. Na mesma linha, nós vamos ter o segundo foco, que também está no segundo espaço intercostal, mas agora do lado esquerdo. Nós vamos ter o foco pulmonar. E aí, mais abaixo, nós vamos ter o foco tricúspide, que fica entre o terceiro e o quarto, a literatura coloca, então, entre o quarto, um pouquinho mais já centralizado na linha médio-external. E o último foco mitral, fica no quinto espaço intercostal. Professor, o que eu vou ouvir aí nesses focos? A bolha B1 e B2. Tum, tá, tum, tá, tum, tá. Nada mais corresponde ao fechamento das válvulas, né? E a questão da sístole e diástole. Né? Tum, tá, tum, tá. Então, é isso que eu vou estar ouvindo nesses focos. Opa, voltando.
Então, primeira bulha, TUM, ocorre devido ao fechamento das válvulas mitral tricúspides, válvulas antroventriculares, conhecida. B2 ocorre devido ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, válvulas sinulares. E quais são os sons anormais? Sopro, clique, estálito, atrito pericárdio, atrito é... Quando eu ouvir esse tipo de som, claro que não só tem esse, ainda tem outros anormais, como a B3, B4, a ausculta de galope, da corrida de cavalo, sopro entre essa histórica e diastólica, mas nada disso eu vou adentrar com vocês. Aqui a gente está conhecendo a técnica, o exame físico, e nós vamos nos apropriar dos sons, né? Os sons que eu vou estar disponibilizando através de vídeo aí, para vocês, para que vocês possam se familiarizar com esses sons, né? O que é normal. E depois fazer com um coleguinha no laboratório, e depois com o paciente já lá no ambiente hospitalar. Tá? Mas o normal, nós vamos escutar B1, B2. Tum, tá. Tudo bem até agora? Vocês estão aí? Está todo mundo aí? Sim, Tô. professor. Que Professor, foi? agora para essa parte aqui, minha internet está horrível, mas está tudo certo. Vamos lá, seguindo. Aqui, exemplificando mais, ilustrando na imagem, tá? Sempre é importante identificar os focos, tá? Em que região se encontra. Só desliguem o áudio, por favor. Ok. Então, esses focos são o que nós chamamos de clássico, e tem até um ponto de EBR, que é o foco aórtico acessório, que é encontrado no terceiro espaço intercostal. Mais para conhecimento, tá? Aqui, durante a expiração, a batida do coração, né? É o que eu quero chamar que há um intervalo fisiológico normal, um desdobramento aqui da escuta. Tum, tá, tum, trac. Né? Aí você escuta, mas não é nada normal. Só que vocês vão se familiarizar a partir do momento que começar a escutar. Bom, a aula do sistema respiratório e cardíaco nós finalizamos agora. Dúvida? Tá bom, professor, tudo certo. Em relação à prova, vai ter perguntas lá descritivas também, né? Como nos exercícios, ou vai ter só. É, Desculpa, Letícia, repete, por favor. em relação à aula, tá tranquilo. Agora, em relação à prova, as perguntas também vão